Quem é ele? O anticristo. Chamado por Paulo de filho da perdição, em 2 Tessalonicenses 2. Chamado por Paulo de o iníquo. Logo, o filho da perdição, que é o anticristo, ele é um homem, ele não é um demônio. Este anticristo, ele é escatológico. O espírito do anticristo já está há 2000 anos em nosso meio. Contudo, o personagem anticristo, no decorrer da história, recebeu diversos nomes. Os pais da igreja, por exemplo, tinham logo embrionariamente, dentro de um conceito entre os pais da igreja sobre a figura do anticristo, como fosse algum imperador. Depois, no decorrer da história, já dentro de um período dos reformadores, eles mencionavam que esse anticristo poderia ser até mesmo o Papa. Outros mencionavam que era o falso profeta. Hoje, nos dias atuais, não vale a pena nem comentar aquilo que sugerem acerca do anticristo, porque são pessoas que não estudam, falaciosas, que usam o microfone sem responsabilidade nenhuma, escatologicamente falando, nem compensa aqui trazer os nomes que surgiram aí nesses últimos anos. Contudo, entretanto, nós não sabemos, de fato, quem vai ser o anticristo. Pode ser que ele já nasceu? Pode ser. Pode ser que ele já tenha 20, 30 anos? Pode ser. Mas uma coisa é certa, quando ele se manifestar, a igreja estará no tribunal de Cristo sendo recompensada. Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir, quando ele surgir no cenário manifestado, a igreja não estará mais na terra, estará na eternidade sendo recompensada. A tríade satânica é composta da antiga serpente, o dragão, que é Satanás, que quer ser Deus. A besta que sobe do mar, que é o anticristo, ele quer imitar a Cristo. E uma leitura em Apocalipse 13, a antiga serpente, o dragão, dará poder para o anticristo, para que ele atue e se manifeste de uma maneira diabólica na terra. Quando olhamos para a besta que sobe da terra, porque a que sobe do mar é o anticristo, e a besta que sobe da terra é o falso profeta. Ele vai comandar uma falsa religião dentro do período tribulacional. Poderia aqui especular que religião pode ser esta, mas de fato, biblicamente, nós não podemos afirmar de forma absoluta. Qual a religião apóstata que surgirá dentro do período tribulacional, aliada com o governo do anticristo, e essa falsa religião apóstata será comandada por um líder, este, o falso profeta, que irá auxiliar, defender a figura política do anticristo, e esse anticristo é um personagem que surge logo no primeiro selo do período tribulacional, e daqui a pouco nós iremos falar daqueles 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Logo, o período tribulacional terá por propósito punir essa tríade satânica. Satanás será punido, o anticristo vai ser punido e o falso profeta também vai ser punido. Terceiro propósito da tribulação, punir aqueles que irão se marcar com a marca da besta. Dentro da história da igreja, houve diversos livros escritos, diversos homens honestos, piedosos, que se debruçaram a tentar estudar o 666. Confesso que de tudo que li, nós não temos de forma absoluta algo a trazer aos irmãos. Parece-nos ainda um pouco obscuro. Os que tentaram chegar mais próximo é que 6 é número do homem, 666 é número de homem, e sendo assim a figura do anticristo, que é um homem. Mas o que nós podemos aqui trazer aos irmãos como algo bíblico sólido é que a marca da besta, a palavrinha que aparece marca, é caragma no grego. Caragma era uma marca real, impressa em escravos e animais no século I. E essa marca era visível, até porque o anticristo não é onisciente. Abra um parênteses, nós somos selados. Você tem o selo, você tem as marcas de Cristo. É visível? Não. Por que não é? Deus conhece os que são seus. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele é presciente, ele nem precisa ver, ele já sabe aqueles que carregam o selo. Dentro do período tribulacional, aqueles que carregarem a marca, pela palavra grega caragma, parece-nos ser uma marca visível, na mão direita e na testa. Com essa marca você compra, com esta marca você negocia, com esta marca você vende. Foi no posto de gasolina, vai abastecer o carro, com a marca você abastece. Vai no mercado comprar comida, com a marca você compra. É possível que não haverá mais o franco suíço, o euro,
o dólar, o mitical em Moçambique, é possível que não vai ter o Guarani no Paraguai, o real do Brasil, o peso na Argentina, possa ser que não vai ter a Libra em Londres, vai ter uma única moeda centralizada no seu governo. E essa moeda é a marca 666 e com ela compra, com ela vende. Mas os irmãos não precisam temer qualquer coisa parecida que surgir no mundo, como nos tempos de nossos pais, surgiu o código de barra e todo mundo ficou apavorado. Fica aqui uma dica: qualquer coisa que surgir tecnologicamente falando, que se assemelha com a marca da besta, nem fiquem apavorados. Por quê? Porque as pessoas que irão se marcar irão fazer isso de forma consciente, número 1. Número 2, quando o anticristo surgir e as pessoas forem marcadas pela marca da besta para comprar e vender, neste momento, quem sabe, estaremos já em um cortejo celestial na eternidade dizendo: digno é o Cordeiro. Os 3 propósitos do período tribulacional já foram mencionados. A pergunta é: quanto tempo vai durar o período tribulacional? Um pós-tribulacionista em um programa de rádio, sempre com falácias contra o pré-tribulacionismo, chegou a dizer que foi a Assembleia de Deus que inventou que a tribulação tem 7 anos. Até entendo, ele nunca leu uma obra, nem pós-tribulacionista, nem pré-tribulacionista, não tem domínio na escatologia, mas não foi nenhum assembleano que inventou que a tribulação vai ter 7 anos. Na verdade, essa reclamação ele tem que fazer com o próprio apóstolo João. Foi João que trouxe informações precisas que o período tribulacional vai ter 7 anos. Quais as informações? 2 testemunhas aparecem logo nos 3 anos e meio iniciais do período tribulacional. Essas 2 testemunhas irão profetizar por 1260 dias. Não precisa nem ser um Pitágoras, eu que sempre fiquei de recuperação na escola em matemática, entendo que 1260 dias, 3 anos e meio. Mas também há uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, e foge por quanto tempo? 42 meses. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, não precisa ser o Pitágoras, 7 anos de tribulação. Isto que eu nem estou precisando usar o texto muito conhecido de Daniel, capítulo 9, versos 24, quando Daniel está em cativeiro babilônico, agora já em posição em Babilônia. Daniel, ele recebe, após a intercessão pelo povo judeu, o povo de Daniel, a visita de Gabriel dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aparecem 6 objetivos das 70 semanas e 3 coisas já aprendemos logo nessa fala. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 3 coisas eu aprendo. Primeiro, semanas, depois, teu povo e depois, santa cidade. O que nós aprendemos? A palavra semana em hebraico é shavua. Shavua em hebraico não é semana de dias, yom, é semana de anos. Logo, são 70 semanas de anos determinadas sobre o teu povo, sobre a igreja. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Já aprendemos 3 coisas. 70 semanas de anos, Daniel, virão sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Aí Gabriel diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, ponto inicial da contagem. Você vai contar, Daniel, 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas. Quando eu começo a contar, Gabriel ensina, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas mais 62 semanas, até o príncipe que seja tirado. Esse príncipe com P maiúsculo é o Mashiach. Logo, nós entendemos que 69 semanas começa e inicia-se desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando foi a ordem para restaurar Jerusalém? Quando Neemias recebeu a visita do seu irmão e perguntou sobre Jerusalém, sobre o teu povo. E seu irmão trouxe uma notícia: Jerusalém está em opróbrio, ignomínia, destruída, os muros todos no chão. Então Neemias jejuou, orou, chorou, compareceu diante de Artaxerxes e pediu para que o rei liberasse-o para a reconstrução dos muros. Quando isso aconteceu, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, Neemias capítulo 2, versos 1. 69 semanas se cumprem na cruz.
Eu fiz os cálculos, e se você não entender isso que estou lhe passando hoje, nem fique apavorado. Eu demorei 5 anos, se você pegar em 10 minutos, 69 semanas de anos, 69 vezes 7. 483 anos. 483 anos em dias, 173.880 dias. Tá, isso chega aonde? Ano 38. Mas para isso eu preciso saber a data da saída da ordem para restaurar Jerusalém. Para isso, eu tive que viajar o mundo e procurar um famoso cânone, o cânone de Ptolomeu. E o que tem neste livro? Todas as datas que os reis persas reinaram. E eu descobri que Artaxerxes começou a reinar no ano 465. Sabe o que está escrito em Neemias 2:1? No 20º ano do reinado de Artaxerxes, ele libera o Neemias. 465, no 20º ano, menos 20, estamos falando antes de Cristo, menos 20, ano 445. Como está no final do ano? 445, 444, menos 483 anos, de 69 semanas vezes 7. Chegamos no ano 38. Aí alguém poderia levantar a mão depois do seminário e dizer, a conta não bateu. O Messias não foi morto, tirado no ano 33? Claro, mas eu preciso trazer uma informação muito precisa. O calendário judeu, ele não é solar, ele é lunar, por conta dos anos bissextos. Então, se você fizer a conta, é menos 5 anos. Chegamos no ano 33. A profecia é tão exata, que os teólogos liberais chegaram a dizer que o livro de Daniel deve ter sido escrito depois do cumprimento. Claro que não. A profecia é exata porque quem disse foi Deus, através do anjo Gabriel. Mas faltou a última semana. Se cumpriu 69, porque a última semana, e a última semana é de 7 anos. Se o período tribulacional tem 1260 dias, as duas testemunhas profetizando, e Israel fugindo por 3 anos e meio, 7 anos. Está faltando 7 anos, que é a última semana da 70ª semana de Daniel. E observe, disse Gabriel, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quando? Ocorreu no ano 70. Jesus já havia dito que não ficaria no templo pedra sobre pedra. No ano 70, é do saber dos irmãos, que Tito Vespasiano destruiu completamente Jerusalém e houve a diáspora. Os judeus foram todos embora de Jerusalém. No entanto, que historiadores como Flávio Joséfo, Tácito, disseram que 1.100.000 judeus morreram. 500 cruzes eram fabricadas por dia, eram trazidas da Fenícia para crucificar judeus. O templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Mas a última semana diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana, falta 7 anos. E quem é ele? É o anticristo. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. Mas ainda estou falando dos 7 anos. Percebe que já em Daniel 9:27, menciona uma semana de anos, que são 7 anos futuras. E este é o período tribulacional. Há um detalhe aqui muito importante na última semana. Caso você tenha dúvida, por que cumpriu 69 e falta a última, e estamos a 2.000 anos de intervalo? Eu explico através do que Paulo nos ensinou. Quando João Batista começa pregando, ele diz que é chegado o reino dos céus. Quando Jesus prega, é chegado o reino dos céus. Que reino é este? É o reino prometido do trono de Davi, de uma aliança abrâmica. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Os judeus tinham expectativa do reino. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. A ideia é, vai vir o Messias estabelecer um reino terreno, que é o milênio. Só que quando Jesus chega com o reino, a expectativa sobre Jesus era um rei como Davi, próspero como Salomão. Quando viram Jesus, rejeitaram o rei. E o que acontece no âmbito espiritual dos propósitos e desígnios de Deus? Vem agora Paulo, se você ler Romanos 9, é passado de Israel. Se você ler Romanos 10, é o presente de Israel. Romanos 11, é o futuro de Israel. E o que diz Paulo em Romanos 11? Porventura Deus rejeitou o seu povo, Israel? De modo nenhum. Só que tem um detalhe. Por causa da incredulidade, eles, o povo judeu, como ramos originais da oliveira, foram cortados.
E Deus agora vai ficar sem nenhum povo? Não. Nós fomos enxertados. Se Paulo estivesse nesse culto, ele iria dizer: e não se glorie, ou seja, nem dê glória. Porque se os ramos originais não foram poupados, quanto mais eu e você, essa oliveira brava. Ou seja, os ramos originais na oliveira, a oliveira ser participante das alianças, das promessas, ainda que alguns, ao meu ver, de forma equivocada, tenham a oliveira como Cristo. A oliveira são as bênçãos, a oliveira são as alianças, as promessas. Logo, Israel é cortado, ramo original, e nós enxertados. Para quê? Para dar frutos. Qual o papel da igreja hoje, enquanto Deus está tratando com a igreja e deixou Israel de lado, não rejeitado? A igreja tem que ser uma voz profética. Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir. A igreja na terra não é nenhuma outra voz. Ainda que você fique incomodado, a igreja é uma voz profética. Vou repetir, profética, este é o papel da igreja. Israel foi chamado para 3 ofícios, quantos? Êxodo 19, versículos 5 e 6, vai ser um povo adquirido, uma nação santa, olha agora, sacerdócio real. Sacerdócio real, sim, a nação de Israel será sacerdotal. Eu não vou sair do tema escatológico, até para ganhar tempo, para concluir. Sacerdotes era para ser toda a nação, outro dia quem sabe eu explico. Mas Levi foi exclusivamente preparado para isso, por causa da adoração do bezerro de ouro. O plano era as 12 tribos sacerdotais, mas aí ficou só Levi. Por quê? Carregou a fidelidade em tempo em que ninguém quis carregar. Como pregador eu não aguento, eu vou ter que aplicar essa. Quando todo mundo está prostrado e você permanece fiel, a fidelidade te dá o direito, como Levi, de carregar a presença. Como teve 6, glória a Deus, eu conto mais uma. Além de carregar a presença, quando Josué vai distribuir as terras prometidas em Canaã, as tribos, tribo de Dan, essa terra é sua. Naftali, aquela é sua. E Zebulon, aquela lá é sua. Manassés e Efraim, lá embaixo é sua. Aí vem o Caleb, velhinho, dizendo que está muito forte. Essa daqui é sua, Caleb, é de Judá. E aí Levi está como? Tá, e aí, cadê a minha? Josué disse, eu só vou repassar o que Moisés me passou e o que Deus falou para ele. Tu não tem terra, porque eu, o Senhor, estou sentindo uma graça, porque eu, o Senhor, sou a tua herança. Deixa eu dizer o que minha mamãe falava para mim quando era criança: você não é igual a todo mundo. Vou melhorar. Aqueles que são fiéis e carregam a presença, você não é igual a todo mundo. O café da manhã não reclama, foi Deus que deu. O carro que tu dirige não reclama, é a tua herança, é a tua porção. Deus sabe a porção necessária que Ele tem na tua vida. Permita-me voltar. Israel tinha que carregar 3 ofícios. Primeiro ofício, sacerdotal, que é o sacerdote, representa o povo para com Deus. Só que quando Deus queria falar com o povo, profeta, representa a voz de Deus para com o povo. Por isso que os sacerdotes eram amados. Eu preciso do sacerdote para chegar a Deus. O duro é o profeta que vem falar o que Deus manda. Ó Jerusalém que mata os seus profetas. Mas tem um outro ofício real. Haveria regras de uma monarquia e de um rei estabelecido por Deus. Então nós temos 3 ofícios. É por isso que a gota d'água do ministério de Saul foi essa. Ele profetizou em 1 Samuel 10. Posso falar que ele era um profetinha. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Mas na ausência de Samuel, e não é que ele quis dar uma de sacerdote, ministério cortado. Por que cortado? Porque só tem um homem que pode cumprir os 3 ofícios. Quem é ele? Ele é sacerdote? Não. Ele é sumo sacerdote? É. Da ordem de Arão? Não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é profeta? Moisés em Deuteronômio 18 diz, Deus levantará o maior dos profetas. Ele é rei? Não. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que isso tem a ver com o ofício da igreja no lugar de Israel hoje? Calma. 1 Pedro 2,9, Pedro diz, vós sois. Os ramos foram cortados, qual o papel da igreja? Continuar os ofícios que Cristo cumpriu. Qual o ofício da igreja? Vós sois. Geração eleita, sacerdócio
real. E o ministério profético? E vocês anunciarão as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, falta a última semana de 7 anos, em Daniel 9, 27. O ministério das 2 testemunhas será por 3 anos e meio, Israel fugirá para o deserto por 3 anos e meio. Então, recado ao rapaz da rádio, não foi a Assembleia que criou os 7 anos, foi Gabriel que ensinou Daniel, e foi João que disse que vai ser 7 anos. Então a tribulação ela vai perdurar por 7 anos. Como vai iniciar o período tribulacional? A manifestação do anticristo só ocorre no momento que aquele que o detém seja tirado. Disse Paulo em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versos de número 6 até o 8. O que detém a manifestação do anticristo é a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja. Só que quando a igreja for arrebatada, por favor, irmãos, não diga que o Espírito Santo vai sair da terra. Não cometa esse equívoco teológico. O Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Aí eu lembro que uma adolescente em um seminário levantou as mãos e disse: então ele está até no inferno? Eu falei: sim, ele está lá. Aí todo mundo: não é possível. Sim, a justiça dele está lá. Logo, o Espírito Santo não sai da terra. Como eu posso falar sobre isso? É questão de termo. Você não vai dizer que o Espírito Santo sai da terra. O que tu vai dizer é: a atuação do Espírito Santo, como é agora, na tribulação não será mais. Será esporádica e restrita como era no Antigo Testamento. Por que o Espírito Santo não sai da terra? Porque vai ter salvação na tribulação. Já ouviu alguém ser salvo que não seja convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo? As 2 testemunhas irão profetizar. Pode-se profetizar sem o Espírito Santo? Haverá 144.000 selados. Quem sela? Como que nós tiramos o Espírito Santo da terra? Detalhe: o Espírito Santo vai atuar de forma restrita em casos específicos. Quando a igreja for arrebatada, então se manifestará o iníquo, a apostasia, se manifestará o anticristo. E quando o anticristo surge, agora Cristo ele vai abrir os selos. Lembra aquele livro do capítulo 5 do Apocalipse, selado, escrito por dentro e por fora? Que um anjo muito forte, não me pergunte as medidas, mas tem live aí que se você fizer o Pix, o profeta conta todas as medidas, até o tamanho do pé. Mas como essa igreja é bíblica, ela fica com a palavra. Esse anjo forte diz: não há ninguém nem nos céus, não há anjos, nem na terra, não há ninguém na humanidade, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e desatar os teus selos. Aí um velhinho no meio dos 24 anciãos se levanta e diz: está chorando por quê, João? Dá uma olhadinha lá na portaria. Está entrando alguém lá. Quem? Aquele que foi morto e está vivo para sempre. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E quando ele vem entrando, os 24 anciãos se prostram e eles já elaboram um novo cântico, já composto na hora. Digno é o Cordeiro, que compraste para Deus tribos, línguas e nações. 4 seres viventes, um semelhante à águia, um semelhante ao leão, um semelhante ao homem e um semelhante a um bezerro, se prostram. E os anjos se prostram. Todos prostrados, ele pega o livro. Quando a igreja for arrebatada, ele abre o livro e ele vai desatar os teus selos. O primeiro selo desatado, vem um cavalo branco no período tribulacional. O início da tribulação é um cavalo branco. Branco é uma falsa paz, oriunda do anticristo. É por isso que Gabriel disse a Daniel que a última semana de 7 anos, as 70 semanas de Daniel, ele fará aliança, o anticristo, com muitos por uma semana. Ele é branco e ele vai trazer uma falsa paz no período tribulacional. Que paz é esta? Quando o anticristo surgir, toda a terra estará em um caos econômico e político. E ele vai solucionar este caos econômico. O anticristo vai trazer soluções econômicas, políticas. O anticristo vai assinar um tratado de paz com Israel, ao ponto de Israel acreditar que o mesmo possa ser o Messias que eles aguardam.
Israel vai reconstruir o templo e vai haver paz entre Israel e a Palestina, os árabes, como nunca houve. E essa paz é trazida pelo anticristo. Logo, quando cai bombas em Israel, fiquem tranquilos. Lucas 21, 24, Jesus disse: Jerusalém será pisada, até que o tempo dos gentios se completem. Tem a plenitude dos tempos, tem o tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios começa com a invasão do cativeiro babilônico, até que o tempo dos gentios se completa, só se completa quando a pedra vier, de Daniel 2, e estabelecer o reino. Mas no ínterim do período tribulacional, no início da tribulação, temos um tratado de paz entre Israel e o anticristo. Israel enganado pelo anticristo, haverá paz em Israel. Aquela batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, e com toda a singeleza de coração, eu fico perplexo quando vejo homens que dizem dominar o tema. Quando começa guerras geopolíticas no mundo que envolvem Israel, vão para as redes sociais enganar o povo dizendo que é Gog e Magog. Eu não sei se fazem isso de forma desonesta, atrás de likes, de seguidores e visualizações, ou se realmente são leigos no assunto. Por quê? Porque a batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, se você ler o contexto, ela só vai ocorrer quando Israel entregar todas as suas armas e não precisar mais delas. Ora, o contexto em que nós vivemos, o que mais Israel precisa é arma. Mas a paz no início da tribulação com o governo do anticristo e todas as nações em paz com Israel, vai fazer com que Israel desfaça de suas armas. E é ali que começa uma batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, em que Deus vai dar a vitória a Israel. O segundo selo vai ser aberto. E todos nós já sabemos que o anticristo ele soluciona o caos econômico com a marca da besta, a moeda central do seu governo surge do antigo Império Romano revivido e uma falsa religião se levanta, comandada por um falso profeta, que nós não sabemos quem é esse homem. O segundo selo aberto é um cavalo vermelho, este cavalo vermelho é guerra. Alguém poderia perguntar, mas se ele trouxe paz, por que guerra? Porque nem todos os países irão se submeter ao seu governo a priori. Esses países serão atacados em guerra, irão se curvar ao governo do anticristo. O terceiro selo, quando for aberto, é um cavalo preto, consequência da guerra-fome. O quarto selo, quando for aberto, um cavalo amarelo, mas no grego é uma ideia de esverdeado, apático. Doença, mortes, epidemias. O quinto selo vai ser aberto. E almas clamando debaixo do altar, dizendo: ó santo e dominador, não nos julgará com justiça? Que almas são estas? Salvos no período tribulacional. Não se marcaram com a marca da besta, e se forem pegos pelo governo do anticristo, serão martirizados e degolados. E o que importa? O que importa é que é uma multidão de salvos que aparece nos céus vestidos de branco, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sexto selo é aberto e um terremoto como nunca houve outro na história irá matar uma grande parte da população mundial, ao ponto dos governantes, os reis em iminência, marcados pela marca da besta, fugirem para os outeiros dizendo: livra-nos da ira do Cordeiro. Mas a ira do Cordeiro apenas começou. O sétimo selo é aberto, aparecem 7 anjos com 7 trombetas. Enquanto isso, Deus ele sempre teve o seu remanescente na terra. Em um tempo, Israel. Em um outro tempo, a igreja. Mas após o rapto da igreja, o raptare da igreja, o harpazo da igreja, Deus precisa ter remanescente na terra. E no período tribulacional nós teremos 2 testemunhas. Quem são? Se eu decepcionar alguns irmãos, não descartem o seminário de 3 dias, só porque eu vou te decepcionar agora. Após a conversão, eu sempre ouvi e até li livros que as 2 testemunhas seriam Moisés e Elias. Não pode ser Moisés de maneira alguma. E por quê? Eu não sei, porque os irmãos querem ressuscitar o Moisés a qualquer custo. Eu até entendo Ellen White querendo ressuscitar, mas nós, não é possível. Josué 1,
3 dias após a morte de Moisés, Deus falou para Josué: o meu servo Moisés está morto. O tempo verbal em hebraico é continua morto. Por que querem ressuscitar o Moisés? Judas, versículo 9, só tem um capítulo, o meio-irmão de Jesus, diz que houve uma contenda, uma disputa entre o Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. E aí há interpretações, os rabinos têm uma interpretação, a tradição cristã tem outra, mas não vem ao caso agora. Mas ali não mostra de maneira alguma a ressurreição de Moisés. E aí quem quer defender a ressurreição só sobrou algo. E Lucas 9, Marcos 9, Mateus 17, ele não aparece no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias não estão ali. Sim, só que esqueceu que o versos 9 de Mateus 17 diz: apareceu em visão. A palavra visão em grego é horama. Horama é a mesma expressão usada quando Paulo em Atos 16 está em Troade, e ele vê um varão macedônio em visão. Era uma visão, não era ele ressurreto corporalmente, palpável. A visão de Moisés e a visão de Elias não significa que era o Moisés ressurreto com seu corpo ali. Era uma visão. Moisés está morto. E tem um detalhe: se Moisés ressuscitou e permanece vivo, quando Paulo dá um grito em Corinto dizendo: Jesus é a primícia dos que dormem, ou quando Paulo diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, tire essa parte da Bíblia e entregue esse título a Moisés. Se Moisés ressuscitou e não morreu, então o primogênito dentre os mortos não é Cristo, é Moisés. Mas como Moisés morreu, e os que ressuscitaram antes de Jesus morreram, só tem um que ressuscitou para nunca mais morrer. É este que você adora aqui essa noite. Se há um debate com os defensores da ressurreição de Moisés, eles iriam dizer assim, só sobrou esta agora: mas os sinais é de Moisés e de Elias. Negativo. O sinal é de Deus. Ele pode dar estes mesmos sinais que deu a Elias e Moisés a outros dois. Isso não é prova para atestar que é Moisés. E se alguém um dia te procurar, ou depois das 9 horas, ou amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, dizendo: olha, o que o professor falou é uma falácia, é Moisés sim. Resolve isso calmamente. Como? Me mostra um versículo bíblico que diz que é Moisés. Não tem. Na ausência de textos, pode ser famoso, pode ter seguidores, pode ter uma boa oratória, não importa. Na ausência textual, nenhuma voz deve ser ouvida. Só o que está escrito. Agora alguém pode dizer, há uma ilação, uma especulação, pode ser, tudo bem. Mas atestar, ratificar de forma absoluta que é Moisés é um erro. Então já sei, se não é o Moisés, Elias e Enoque. Só que em Hebreus 11 diz que Enoque ele foi tirado da terra para não provar da morte. Imagina agora Jesus chegando, dando um abraço no Enoque e dizendo: Enoque, não era bem verdade, sabe? Você vai lá atuar 3 anos e meio e vai morrer numa praça lá em Jerusalém. Mas o senhor não disse que eu não iria morrer? Mas eu falei, mas não é bem assim. Deus ele tem um atributo que não é moral, é natural, não é comunicável, é incomunicável. A sua imutabilidade. Tiago 1,17, nele não há sombra de variação. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Se disse não vai morrer, não morre. Se diz vou salvar, vai salvar. Se prometeu para ti, pode se passar anos que for, a promessa ainda está de pé e vai cumprir. Parece que tem alguém que já recebeu promessas e está aguardando, acalma o teu coração. Se ele disse, vai acontecer. Elias e Enoque foram tomados. Permita-me dizer isso. Eles foram tomados e foram para onde? Tem um movimento sectário. Eu sei que está gravando, coçando minha língua para citar os nomes dos hereges, mas eu vou segurar. Eles dizem que o Enoque e o Elias estão em um planeta e que em cada planeta tem uma árvore da vida eterna. Os seguidores de Ellen White. Está coçando, mas eu vou segurar. Mas aonde, afinal de contas, está o Elias e o Enoque? Em algum lugar no céu.
E para estar no céu tem que ter um corpo adaptável a estar lá. Olha a problemática teológica em defender que Enoque e Elias são as duas testemunhas. As duas testemunhas irão morrer depois de 3 anos e meio. Se esse corpo adaptável ao céu pode morrer, é um problema gravíssimo a ser resolvido. Então o que eu faço? O que eu aprendi com Cláudio Honor de Andrade, que faleceu já, Deus o tem. Quando a Bíblia se cala, nós não temos voz. Não sabemos quem são as duas testemunhas. O que nós sabemos são 2 profetas. Irão se vestir como os profetas veterotestamentários. Irão profetizar por 3 anos e meio. E detalhe, são chamados de 2 oliveiras. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você der uma lida em Zacarias capítulo 4, ali no versículo de número 2, você vai entender que 2 oliveiras eram Josué, filho de Josadaque, onde são tirados do fogo, e Zorobabel, o governador da linhagem de Conias, ou Jeconias, como você sugerir. Logo, 2 oliveiras são 2 judeus. As 2 testemunhas são 2 judeus, irão atuar por 3 anos e meio. Detalhe, serão mortos depois de 3 anos e meio, e haverá uma ordem, provavelmente do anticristo: não enterre, deixe o corpo exposto aí na praça em Jerusalém por 3 dias, para que todos olhem e zombem do Deus a quem eles serviam. Tu sabe o que vai acontecer? O mesmo Espírito que pairou sobre a face das águas, o mesmo Espírito Santo que esteve nos profetas, nos juízes, nos reis e sacerdotes, o mesmo Espírito Santo que foi tirado de Moisés e colocado sobre 70, e Eldade e Medade continuou profetizando. O mesmo Espírito Santo que Joel profetizou no capítulo 2, versos 28, que seria derramado sobre toda a carne. O mesmo Espírito Santo que esteve no batismo de Jesus como uma pomba corpórea. O mesmo Espírito Santo de Deus que desceu em Atos 2 sobre nós e permanece conosco. É o mesmo Espírito Santo que vai ressuscitar as 2 testemunhas, e todo o povo ficará apavorado, perplexo, mas não irão se arrepender e blasfemarão contra Deus. Além das 2 testemunhas em Jerusalém, Deus separou 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma conversão em Israel, e 12 mil de cada tribo. Eu não sei por que não aparece a tribo de Dan entre esses 12 mil. Tem sugestões aqui, mas vamos para frente. A tribo de Levi está no lugar. 144 mil, as testemunhas de Jeová diziam: somos nós, os 144 mil. O que eles não imaginavam, e para minha infelicidade e tristeza, passou do número 144 mil. Eles tinham 2 opções: ou se retratar e dizer erramos, mas tem que ter muita humildade quando ensina errado ou escreve algum livro errado e depois tem que voltar atrás. Aí prefere permanecer no erro. Aí inventou uma outra heresia. Qual a outra? Não, porque em Apocalipse tem os 144 mil, mas também tem uma grande multidão. Uma parte das testemunhas de Jeová é 144 mil. E a outra parte que passou, que são os mais espirituais, aqueles que ficam em casa, estes fazem parte da grande multidão. Os 144 mil não é a igreja, não são os TJs. Os 144 mil, como diz o texto, 12 mil de cada tribo. E ainda dá um nome das tribos. São judeus. Esses irão comandar, provavelmente, um avivamento entre os gentios. Irão ser testemunhas de Cristo. No capítulo 7 eles aparecem. E o texto vai nos trazer clarividências de que não se contaminaram com as mulheres. Alguns acreditam no dom do celibato, outros acreditam na prostituição e outros acreditam na adoração a imagens. Não se contaminaram com as mulheres, são selados, e no capítulo 7 estão na terra. E no capítulo 14 aparecem no milênio no Monte Sião. Detalhe, esses 144 mil irão sobreviver do período tribulacional, não só judeus. Haverá salvação de gentios que não irão morrer no período tribulacional, irão escapar da perseguição do anticristo, do governo do anticristo contra eles. Nós temos 3 anos e meio de tribulação, e neste período de 3 anos e meio nós temos a tribulação intensa, mas os 3 anos últimos e meio é uma intensidade ainda maior. Eu não vou perguntar se você já disse isso, até porque senão você vai parar de dar glória a Deus. Então eu vou perguntar: você já ouviu alguém dizer assim: irmãos, o dia está passando rápido demais, bem que a Bíblia diz que os dias seriam abreviados?
Claro que nós nunca acreditamos assim, né? Mas já ouvimos, não ouvimos? Faça um teste hoje, meia-noite, pegue um relógio e fique até meia-noite no outro dia, olhando para o ponteiro. A velocidade do ponteiro é a mesma. Eu sei que você tem mais afazeres e por isso a percepção de que está passando rápido. Em Mateus 24, os dias serão abreviados, nada tem a ver com a hora passar mais rápido e o ponteiro girar mais rápido. O que tem a ver? É que haverá um período de tribulação, e nós já aprendemos, de 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio, a ira intensificada. Haverá uma pressão tão grande de ira, que se os dias de 7 anos não fossem abreviados para 3 anos e meio, se fosse 7 essa intensificação, nenhuma alma suportaria. Por isso 3 anos e meio, porque se estendesse para 7 de grande tribulação, quem suportaria? Ai das grávidas. Imagine as grávidas no período tribulacional, os que estão na Judéia fugir para os montes, e que a fuga não ocorra no inverno e no sábado. Quem é o povo da Judéia? Judeu. Quem é o povo que guarda o sábado? Judeu. Mateus 24, primariamente envolve Israel. Estes são aqueles eleitos no final de Mateus 24, que serão reunidos, que já é uma profecia de Ezequiel, reunir os eleitos. Mas a igreja neste momento vai perceber que a terra também haverá nela 7 toques de trombetas e 7 anjos. As irmãs prometem não ficar chateadas comigo? Sim ou não? Eu vou arriscar. Eu não sei tudo de escatologia, mas só tem um texto que eu não consigo entender e dominá-lo. Diz que nos céus haverá meia hora de silêncio. Eu queria saber onde as irmãs vão estar. Brincadeiras à parte, as irmãs vão estar conosco, adorando ao Senhor. Observe que a primeira trombeta, quando for tocada, 1/3 do que existe de verde na terra vai ser destruído. Quando a segunda trombeta for tocada pelo segundo anjo, 1/3 do que existe nas águas irá morrer. Quando a terceira trombeta for tocada, as águas serão contaminadas, não haverá água potável, vai ser vendida a água, e que não tem a marca da besta. Por isso é importante o ministério dos 144.000. Tive sede, quem me traz água para beber? Mateus 25 está dentro deste contexto, ainda que as lições espirituais se aplicam a nós. Observe que o toque da 4ª trombeta, haverá um abalo sísmico no céu, haverá trevas sobre toda a terra como houve no Egito. E a 5ª trombeta, quando for tocada, quem esteve no seminário os 3 dias vai se lembrar que os salvos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão. O Hades ou Hades, o lugar das almas dos ímpios ficarem lá provisoriamente, até saírem de lá na ressurreição, para irem para o Guiena, e nós vamos falar sobre isso. No meio do seio de Abraão, entre seio de Abraão e entre o Hades, um abismo. E é um rapax legamenon. O que isso significa? Quando a palavra aparece uma única vez no Novo Testamento ou no Antigo. 2 Pedro 2,4, Deus não poupou os anjos que pecaram, tornaram-se demônios. E estes foram aprisionados no Tártaro. O Tártaro é um abismo, onde alguns demônios estão aprisionados, todos não. Efésios 6,12, a maioria está na região dos ares e vem para a terra. Mas há demônios aprisionados neste abismo, neste Tártaro. Possivelmente o mesmo lugar que quando aqueles demônios, 6.000, porque é uma legião em Roma, naquele rapaz em Gadara, quando Jesus teve em Gadara, eles disseram, não nos deixe ir para o abismo, e foram para os porcos. Porque para os porcos eram ilegais na cidade. Demônios só atuam na ilegalidade. Logo, o toque da 5ª trombeta, diz o texto, Apocalipse 9, vai descer um ser do céu, um anjo, vai receber a chave de um outro ser e vai abrir o poço do abismo. Sabe o que vai ocorrer? Demônios irão sair de lá, e eu conheço o nome de um, Abaddon Apolion, está na Bíblia, o destruidor. Vão atormentar toda a terra, com picadas de escorpiões, tormento, como gafanhotos, porque saem em números e bando. Irão por meses atormentar a terra, mas as irmãs fiquem tranquilas, nem precisa ficar me olhando assim apavorada. Por quê? Como guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Vou melhorar.
Tereso ectes horas tu perasmu, ou seja, como você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardo. A preposição é ek, não te guardo na hora, te guardo da hora. A igreja não passará pela tribulação. Vocês estão aí? Sexta trombeta, quando for tocada, demônios serão soltos do Eufrates. Sétima trombeta tocada, vai aparecer 7 anjos, com 7 taças da ira. O período agora é terrível. E o que vai ocorrer? Na metade dos 7 anos, os 3 anos e meio, se levantará uma imagem do anticristo. E essa imagem será colocada em Jerusalém. Irão profanar o templo dos judeus. Os judeus que terão o anticristo como possível Mashiach, o Messias. Agora há uma imagem do anticristo. E olha como a Bíblia é algo extraordinário. E nenhuma palavra que eu lancei aqui foi ao vento. Todas se encaixam. Eu não disse que a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, que disse que o cativeiro iria durar 70 anos com propósito, remover a idolatria. Olha como um propósito de Deus passa pelos anais da história, cruza séculos. Quando construírem a imagem do anticristo, vão pedir para as nações e Israel adorar a imagem do anticristo. Como a idolatria foi removida no ano 70, não. Removida nos 70 anos foi, nunca mais houve idolatria até os dias de hoje. E por que isso é bom? Porque quando construir a imagem, como a idolatria foi sarada, foi curada do povo judeu, eles vão olhar e dizer, ele não é o Cristo. O tratado de paz com Israel vai ser rasgado. Israel vai rasgar o tratado de paz com o anticristo, se cumprindo Daniel 9:27. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Mas na metade da semana, o tratado de paz é rasgado. Pergunte bem forte agora. Como caiu a máscara do anticristo, ele vai perseguir uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua. Sol, lua, Gênesis 37, sonho de José. Essa mulher é Israel. O anticristo vai tentar destruir Israel. Aquilo que Stalin, aquilo que Hitler, aquilo que Haman, aquilo que Herodes, aquilo que o comunismo tentou fazer, o anticristo vai tentar fazer, destruir Israel de uma vez por todas. Israel vai fugir. Todas as nações comandadas pelo governo do anticristo se reunirão em volta de Israel em um lugar chamado Vale de Meguido. Estive no Vale de Meguido há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás. É um lugar propício para a grande batalha. O pequeno Israel vai estar encurralado. Na 6ª taça derramada, o rio Eufrates se seca. E por que é importante? Porque os inimigos virão por terra pelo Eufrates. Outros vão vir por aviões e por caças, sobrevoando sobre Israel. Todas as nações da terra, comandadas pelo anticristo, irão tentar destruir Israel. E o que vai acontecer? Israel vai se lembrar de algo. Do que? A última semana de Jesus. Naquela última semana o chefe está virado. Quando o chefe está naquela última semana daquele jeito, é melhor nem falar de congresso, de data, nada. Nem entra no gabinete aquela semana. Por quê? Os discípulos andando com Jesus, de repente ele parou na frente da figueira, teve fome. Procurou fruto, só tinha folha. Não parece Adão? Procurando ele no jardim, o que Deus queria? Frutos dignos de arrependimento. Encontrou o quê? Folhas de figueira. Só que aquela figueira, ela simboliza e representa Israel, ainda que o texto é literal. Ele procurou o fruto, só tinha folha. O que ele fez? Amaldiçoou. Quem tem discernimento já percebeu que o dia com o chefe não está muito bom. Aí de repente Jesus para na frente do templo, entra lá dentro e prega um sermão. Qual é o sermão? Cutuca teu irmão, Deus está dando vitória? Coisa nenhuma, isso aqui é para a gente. O tema do sermão, hipócritas. E o desenvolvimento do sermão era, vocês são como sepulcros caiados. A igreja fica vazia, meu irmão, no outro culto não tem ninguém na doutrina. Por fora estão todos arrumados, bonitos, por dentro morto, cheirando mal.
Mas como Jesus é um pregador excepcional, depois de trazer hipócritas, sepulcros caiados, aí vem o final da mensagem, ele traz aquele bálsamo. Qual é o bálsamo? O que eu vou dizer aqui é palavra de Jesus. Calvinistas não gostam deste versículo. É possível que não tenha calvinistas na Assembleia de Deus, eu creio. Mas se tiver algum, tu vai perceber rapidinho que ele vai ficar meio incomodado aí no banco. Eu, como uma galinha, disse Jesus, quis juntar os meus pintinhos. Para Calvino, para os calvinistas, sequer acabou, não tem liberdade humana. Ele viola a tua liberdade, ajunta e acabou. Aí Jesus disse, eu como uma galinha, eu quis juntar os meus pintinhos. Olha o que Jesus disse, mas vocês não quiseram. A casa de vós ficará deserta, se cumpriu no ano 70. E vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que clamem, Hosana. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Pastor, não entendi. Estava lá no vale de Meguido, foi para Mateus 23? Claro, Israel vai estar encurralado, todas as nações em volta e vai destruir Israel. Israel vai fazer o quê? O que aprendeu em toda a história, orar. Irão se lembrar da oração. Israel vai clamar, Hosana. Estou sentindo Deus aqui, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E o que vai acontecer? Não é Netflix e nem filme de Hollywood. O céu todo vai abrir. Apocalipse 1,17, todo olho verá. E virá quem? Vem ele, montado em um cavalo branco, e atrás dele o exército dos céus. Quem são esses? Esse crente aí com a mão direita levantada, esse irmão e essa irmã dando glória a Deus. Iremos vir com eles triunfantes da eternidade. E ele montado em um cavalo branco. Na cabeça dele tem o que, pregador? Tem uma coroa de espinhos? Não, uma coroa com muitos diademas. Os seus olhos de um inocente Galileu? Coisa nenhuma. Olhos como chamas de fogo. E a roupa dele? 2 pontos. Eu não sou estilista, mas se dependesse de mim, eu diria para Jesus, Senhor, todo olho verá. O Senhor vai vir com a roupa toda suja de sangue? Por que o Senhor não vem com aquela de linho de Daniel 7, o filho do homem? Ou aquela de gala do Monte da Transfiguração? Ou aquela de glória da ilha de Pátimos em Apocalipse 1? Eu vou vir com ela salpicada de sangue. Por quê? Para que todo olho veja e saiba. Eu sou o que fui morto. Mas essa igreja adora aquele que é vivo para sempre. Oh, glória a Deus. E quando todo olho orar, verá na sua coxa o que? Uma escrita. Qual a escrita? Rei dos reis. Eu tinha melhorado glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo diz, com o sopro da sua boca, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta, aonde? Para inaugurar o Guieno, o lago de fogo. Um anjo vai descer do céu, queria ser eu para dar uma surra nele, mas o anjo vai descer e vai amarrar Satanás por 1000 anos, e Cristo vai pisar o pé no Monte das Oliveiras, vai destruir o exército do anticristo. E eu preciso, por gentileza, que o pessoal da mídia coloque no telão Zacarias capítulo 14, do 1 ao 4. Se colocar ali para mim ler também, eu vou ficar muito feliz. Senão eu abro aqui o texto. Preste atenção. Eis que vem o quê? O dia do Senhor. Vocês já estão familiarizados com isso. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Versos 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Versos 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente.
Olhem para cá. Nessa segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19, versos 11, Zacarias 14. Mateus 24, do 30 ao 31, ele reunirá os eleitos. Só que ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Para quem prega arrebatamento em Atos 1, versículo 9, 10 e 11, nunca mais vai pregar. Na segunda vinda, ele pisa o pé no Monte das Oliveiras. Por gentileza, o texto que eu quero ler é Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Enquanto isso, vocês olhem para cá. Jesus, após a ressurreição, ficou por um período de 40 dias com os discípulos, ressurreto. Antes de subir a súmpita aos céus, deixaram uma promessa embasada em uma ordem, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Na agenda de Deus, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. De repente, ele começa a subir aos céus. E quando ele sobe em meio às nuvens, aparece um anjo chamado de varão. E o que esse anjo diz? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, por gentileza. Se colocar ali para mim ler também, eu vou ficar muito feliz. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Versos 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima ao céu, há de vir, assim como para os céus os vistes ir. Se você ler Atos, a partir do versos de número 1, do capítulo 1, onde eles estavam? No Monte das Oliveiras. E quando ele voltar na segunda vinda, ele vai pisar o pé aonde? Aonde ele prometeu que viria, eles iriam ver da mesma maneira que subiu, no Monte das Oliveiras. E o que ele vai fazer quando pisar o pé na terra? Mateus capítulo 25, versos 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória. O que ele vai fazer? Se assentará no trono. Trono de quem? De Davi. Quando o Filho do Homem vier em glória, ele vai se assentar no seu trono, quando pisar o pé no Monte das Oliveiras. Os ímpios que sobraram da tribulação, que se marcaram com a marca da besta, diz a Bíblia, vai colocar ao lado esquerdo. E as ovelhas, os salvos na tribulação, que não morreram martirizados, ele vai colocar à direita. Sabe o que ele vai fazer com os que estão à sua esquerda, chamado de bodes e cabritos? Destruí-los e mandá-los para o Hades. Mas para aquelas ovelhas que estarão à sua direita, não é para a igreja está com o corpo glorificado, já participou do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, veio com ele na segunda vinda e está com ele, mas ele vai olhar para aqueles que estão à sua direita com os corpos físicos, salvos da tribulação, e vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Para o quê? Para o reino que vos tenho preparado. Satanás amarrado por 1000 anos, demônios presos, sem nenhum ímpio, todos destruídos. As ovelhas entram para dentro do milênio de uma terra restaurada, em que Cristo reinará no trono de Davi, a partir de Jerusalém.